experiências horrorosas, em que fazer experiências uns com os outros, em que os serviam de cobaia dos outros. Hoje, atualmente, em menor intensidade, isso também está a acontecer. Na Segunda Grande Guerra Mundial, isso também aconteceu. Portanto, nós reparamos que os acontecimentos na Terra, mesmo às vezes sendo mitos, porque nós não conseguimos prová-los, algumas pessoas conseguem e é aí que nós depois percebemos que há uma certa realidade, mas que houve essas civilizações muito inteligentes e que depois desrespeitaram-se a si próprio com fome do poder, foram destruídas. Nós reparamos que hoje também acontece isso. Nós reparamos no caso dos reis e das rainhas nesse tempo. Quantas rainhas morreram para que outras rainhas tivessem o poder? Lembra-me da rainha da Escócia e da rainha da Inglaterra. A rainha da Inglaterra, a filha do Dom, como é que ele se chamava, aquele que mandava matar as mulheres todas, agora está-me a falar, o Dom, do senhor Dom Henrique, foi ele que separou a Igreja católica e fez o protestantismo, porque queria se divorciar das mulheres, e então ele matava as mulheres todas. Nós assistimos a isso. Assistimos aos seus filhos fazerem o mesmo a outros, porque ele teve 7 mulheres e mandou-as matar todas para poder. Então, reparem, casar-se com outras, mas ele deixou Roma, deixou as coisas do Papa. E é por isso que a Igreja Anglicana, a chefe da Igreja Anglicana é a Rainha Isabel II. A partir daí, a Inglaterra dividiu-se entre o Henrique VIII. Sim, é um Henrique VIII. Portanto, protestantes e católicos. Pronto. Na Escócia, por exemplo, eram os católicos. Como na Irlanda do Norte e na Irlanda do Sul, uma é católica e outra é protestante. Por isso é que existem aquelas divisões com a Inglaterra e aquelas lutas, que isso já vem de há muito tempo atrás, há muitos séculos atrás. Mas o mais curioso que é que, por exemplo, o Henrique VIII, quando foi rei da Inglaterra, para ter as mulheres todas que teve, não é? Ele automaticamente aí começou-se a criar, houve uma facção da Igreja Católica que se uniu a ele queria o divórcio, o Papa não lhe dava o divórcio, então o que é que ele faz? A partir de hoje não preciso do Papa e criou, e eu sou o chefe da Igreja. E foi assim que nasceu o angelicismo, o anglicismo na Inglaterra. Mas o mais engraçado é que os ingleses também começaram, embora o Henrique tivesse feito isso, matado as mulheres, pois alguns filhos e algumas filhas do Henrique tinham direito ao trono, só uma é que depois teve direito ao trono, mas havia outra que tinha mais direito que essa, que era a Rainha da Escócia. O que é que acontece à Rainha da Escócia? A Rainha da Inglaterra, que na altura também era Isabel I, e a Rainha da Escócia chamava-se Maria qualquer coisa. Então o que é que acontece? Acontece que, sendo a Rainha da Escócia, tendo ela por direito, porque casou com, depois foi mandada da Inglaterra para haver paz entre a França e a Inglaterra, casou com um rei francês, mas esse rei logo enviuvou, depois teve que regressar então à Escócia, ao seu reinado. Então o que é que acontece? Acontece que os homens, todos eles queriam ser reis naquela altura, então a Rainha Isabel I, essa, nunca quis casar, nem nunca quis, não podia ter filhos, portanto não ia deixar herança, não ia deixar um descendente. A Rainha Maria da Escócia já pôde ter filhos, mas teve casamento atribulados, como ela era uma mulher, condenaram-na à morte para que realmente ela não tivesse direito ao trono da Inglaterra. A realidade é que ela teve um filho que lhe foi retirado até por familiares, e depois a rainha até se dedicava um pouco também à educação desse filho, da rainha de Escócia, e a verdade é que pela primeira vez aqueles países, a Escócia e a Inglaterra, a Londres, consegue-se unir porque ela teve um filho chamado Jaime.
O Jaime foi, pois, ser rei da Inglaterra e rei da Escócia, e foi aí que houve a união. Mas a agressividade, a destruição que houve em toda essa ambição do homem, do poder, de querer ser rei, de querer ser rainha, de querer se mandar, isso envolve vários assassinatos, a nu e a cru. Engraçado é que mesmo na época quem matasse outra pessoa era julgado e condenado e depois era enforcado ou então com um machado ou um cutelo, um machado, pronto, cortavam-lhe assim o pescoço, pumba, e outros eram enforcados. Mas é engraçado que esses mesmos traidores, essas mesmas pessoas más, e isto aconteceu há 500 anos, essas mesmas pessoas más, então, tendo dois pesos e duas medidas, que é o que nós na Terra muitas vezes temos, e eu alerto sempre a termos só um peso e uma medida, porque assim é que há uma certa honestidade, o que é que eles fazem? Condenam o povo mais triste, o povo mais pobre, às vezes porque matou, às vezes o ladrão faz a ocasião, por exemplo, mas não se castigaram a si próprios nem castigaram os outros que assassinaram toda aquela gente. Mas muita gente foi assassinada. É uma tristeza, mas muita gente foi assassinada. E se aquilo que passou antigamente, eu dou como exemplo a Inglaterra, porque é muito conhecido, de todos, e se aquilo que se está a passar na Arábia Saudita for o mesmo que se passou mesmo na Inglaterra há 500 anos atrás. É que já passaram 500 anos e os homens continuam a pensar na mesma maneira. E se, por exemplo, uma das coisas que eu interrogo muitas vezes é o facto de haver tantos raptos de criança, por exemplo. Nós sabíamos que as crianças antigamente, as dos mais pobres, eram roubadas pelos mais ricos e faziam delas filhos escravos, criados, objetos até. E nós sabemos que hoje em dia também acontece isso. Há crianças que são, por exemplo, nos Estados Unidos por dia, desaparecem 2.000 crianças por dia. Na Índia, por exemplo, por dia desaparecem 80.000 crianças. E nós ficamos a pensar. Agora, não temos consciência de quantas crianças desaparecem por dia na África. E na Ásia, também não temos consciência, mas existem estudos. Agora, repare, essas crianças são para quê? Para o tráfico humano, tráfico de órgãos e para ser objeto de prazer de muitas e muitas pessoas. Há muito tempo, e eu sei o que estou a dizer, há muito tempo, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, isso fazia-se muito depois que a medicina e a tecnologia começou a avançar, há muito tempo que realmente vão-se buscar crianças saudáveis aos países mais pobres, matam-se essas crianças para o coração delas, os rins delas, os órgãos, serem para pessoas europeias e americanas. Reparem bem. Nós passámos 500 anos e nós estamos a comportar exatamente na mesma. A essência é a mesma. Porque o nível de violência, o nível de atingir o poder, o nível de adquirir as coisas é a mesma. Tanto há 500 anos atrás como agora. Só que a forma de conseguir, a essência é a mesma. Utiliza-se a mesma. Sempre os mais fracos, os mais abandonados, os que precisam mais de atenção e de ajuda, os que precisavam que lhes dessem a mão, são esses. Pessoas até falsas, dão as mãos falsamente, mas para as levar para o desaparecimento. Uma das coisas que nós também encontramos na história é realmente os bordéis. Existiam bordéis por tudo quanto era sítio. Mas os bordéis, em Paris, então existiam bordéis lindíssimos e belíssimos e que eram visitados por muita gente. Nos bordéis, nessa altura, iam buscar também mulheres da África e outras de outros países e punham nesses bordéis e, portanto, elas eram
mais ou menos castigadas a trabalhar nesses bordéis e nunca saíam depois desses bordéis e quando estavam velhas eram desprezadas e mortas. Até há uma história de uma mulher negra que fez furor porque alguém se preocupou e até foi depois o seu corpo mais tarde trasladado para a terra natal dela. E nós hoje vimos o quê? Vimos o tráfico de mulheres para a prostituição. Portanto, passamos os anos, mas as coisas acontecem de outra forma. Nos campos das diversões e das várias alterações sexuais, hoje nos custa muito ouvir determinados, e muitos pais e muitas mães não aceitam os seus filhos e as suas filhas por terem uma orientação sexual diferente e há uma grande revolução mesmo sendo tudo e já se olhando normalmente para essa diferença, mas na rebelião de todas essas coisas as pessoas esquecem-se que isto já vem do passado. No passado usava as pessoas por exemplo, há várias na Índia as coisas dividem-se por falta-me um nome por castas e há várias castas na Índia que usam rapazes de 12 e 13 anos e de 11 e de 10 anos para seus companheiros e que isso é perfeitamente normal. Antigamente era pior do que é hoje, mas ainda continua a acontecer hoje. Na Índia, por exemplo, falámos na Índia, porque são países que nós, onde há estudos mais credíveis. Agora, naqueles onde vamos só pela estatística ou pelo pressuposto, eu não gosto muito de falar nesses países, mas nós sabemos perfeitamente que existem lá coisas horrorosas. Por exemplo, houve um ano em que as farmacêuticas, e ainda hoje fazem isso, o que é que fazem? Os medicamentos que eu tomo para a minha saúde e que tu tomas para a tua saúde, caso não saibas, muitos deles são experimentados, ou seja, pessoas são pagas, por exemplo, nos Estados Unidos da América, pessoas vão dar sangue para se construir o plasma e pessoas são pagas para dar o sangue, mas essas pessoas são pobres. São pessoas com carência. E depois o negócio do sangue, se elas são pagas a um pouco de dinheiro, depois a empresa farmacêutica é que faz lá o tal plasma e depois volta a vender esse plasma. É por isso que há depois a transmissão de muitas doenças. Porque às vezes os testes não são feitos como deve de ser e as pessoas não olham. Mas, caso alguns de vocês não tenham conhecimento, mas muitos dos medicamentos que vocês tomam foram experimentados essas ainda que dão o sangue, que fazem essas coisas, elas ainda dão permissão. Mas na África e nos países mais pobres da África, essa medicação, quando sai das grandes empresas, elas experimentam primeiro a medicação e veem os custos sem eles saberem e sem seu consentimento nos sítios mais pobres. Também é verdade também experimentam de uma forma controlada, muitas vezes, nos países mais ricos, mas pagam muitíssimo bem, por isso as pessoas às vezes até se sujeitam a fazer às experiências da medicação para depois ver se dá resultado em nós ou não dá, portanto, nessas pessoas também mais carenciadas, que precisam de dinheiro e muitas vezes como a humanidade é tão conduzida pelo dinheiro e é menos conduzida pelos sentimentos, é conduzida mais pelos instintos, acontece que muitas vezes as pessoas com o seu livre-arbítrio escolhem caminhos que muitas vezes não têm a consciência absoluta daquilo que vão passar. Isto quer dizer com isto, para uma pessoa ter um coração, ou uns rins, ou um órgão qualquer, que em muitos países há órgãos que, por exemplo, faz o transplante e em Portugal ainda não faz, é preciso alguém morrer. Por exemplo, a China, e aquela coisa que se está a passar em Hong Kong não é por mero acaso. Porque é que eles querem que os prisioneiros de Hong Kong vão para a China? Porque a China tem um protocolo muito próprio, e portanto vocês vejam com que pessoas é que nós estamos a lidar,
em que as pessoas que cometeram grandes barbaridades, assassinatos e são condenadas à prisão, elas vão para as prisões da China e são aquelas que estão mais saudáveis, são bem tratadas efetivamente. Mas qual é a finalidade dessas pessoas? É quando houver falta de um órgão na América ou na Europa, e eles matam essas pessoas, tiram-lhe o órgão, portanto matam geralmente de uma forma que se possa tirar os órgãos, e os órgãos vêm rapidamente. Por dizer que há corações que custam 10 mil euros para se ter o coração rapidamente, e às vezes quando não custa 100 mil euros um órgão, e as pessoas têm. Os chineses têm muita a mania de, em qualquer país, esses fazem em qualquer país onde estão metidos, é de raptar as pessoas, de fazer desaparecer as pessoas e de, ao fazer desaparecer as pessoas, o que é que lhe tiram? Tiram-lhe os rins, às vezes deixam as pessoas vivas, isto em vários países, em Portugal também acontece, é por isso que eu também aconselho, é quando entram numa loja de chineses, irem sempre acompanhados, porque se não forem acompanhados, vocês... Eu se fosse vocês, não ia às lojas dos chineses, sou muito sincero, e nem fazia nada dos chineses, porque os chineses têm uma mentalidade muito fria. Os chineses também são muito capitalistas, embora sejam lá comunistas, eles de fraternidade e de comunismo não têm nada, são mesmo capitalistas. Aqui o João está a pôr as mãos na cabeça como quem diga que é mentira, mas por acaso a Polícia Judiciária já encontrou vários, e encontrou à própria hora várias pessoas que foram raptadas pelos chineses, por lojas chinesas, e que eram para lhe tirar órgãos, e outras foram encontradas com os órgãos retirados. Portanto, não te estejas a rir, porque isto é a verdade. Agora, não sabes se amanhã ou outro dia, tu podes ir a uma loja de chineses, ou a tua companheira, ou os teus filhos, e ficares cá fora, de repente desaparece a criança, e nunca mais volta a aparecer. Também é preciso ter consciência que por dia desaparecem 4 crianças em Portugal. É verdade. É espantoso, mas é verdade. Percebe? Pronto. Portanto, só 4 crianças, não são 2.500, ou 2.000 por dia, como na coisa, ou 80 mil por dia, como na Índia. Em Portugal é assim, 4 criancitas que desaparecem. Pronto. Não tenho certeza se é por mês ou se é por dia, mas uma das coisas é, por dia era muita criança, não é? Eu também achei, por acaso também achei, mas, ó vê aí, só para não estarmos com coisas, quantas crianças aparecem por dia em Portugal? Então, que é para não estarmos com essas coisas, porque às vezes é muita informação, e a informação vai sendo trabalhada, e depois eu chego aqui, falta de internet, começámos tarde, e... pronto, a minha tolinha depois também não funciona assim muito bem, por isso é que eu estou sempre aqui a dizer ao João que está sempre a olhar para o mecanismo. Ele até pôs a internet ali a trabalhar, a superar com os sopros. Vês que eu tenho razão? Ainda bem. Que desaparece em Portugal, sim, mas eu sabia. Vocês às vezes é que não querem acreditar no que eu digo. Eu tenho a informação. Não? Então vai ver. Pronto. O João não acreditava e eu mandei a Marta ir ver, porque não estou à frente, e então ela confirmou que são, em média, 4 crianças por dia desaparecem em Portugal. Portanto, como podem ver, não estamos também muito longe desses países todos, porque a Índia tem uma população muito extensa, o Brasil tem uma população muito extensa, a América tem uma população muito extensa, portanto, é normal que 2.000 crianças por dia desaparecem na América, e eu acho que até é mais, mas eles dizem 2.000 e a gente acredita, e é perfeitamente normal que 80.000 crianças por dia desapareçam. Em que país é que eu falei? Lembras-te? Na Índia. Portanto, e é normal que também desapareça por estes países da Europa, muito mais. Eu não tenho ainda não me chegou nenhum estudo científico que eu pudesse ler, real, credível, por isso não vou falar daquilo que não sei. Só que sei. Mas e se essas mesmas crianças, embora sejam um descuido dos nossos governantes, que estão muitas vezes lixando, porque
portam-se como os reis de há 500 anos, os nossos governantes, praticamente portam-se, a essência é a mesma, como, e os nossos políticos portam-se, o que estamos a ver na Inglaterra, sabes que eu não leio. Queres ler? Felizmente, na maioria das situações, as crianças e jovens desaparecidos acabam por ser encontrados poucas horas depois do alerta. Não interessa. E são poucos os desaparecimentos relacionados com o rapto ou abuso sexual de menores. Sim, mas são 4 crianças que estão sempre em perigo. A média é 4 crianças. Com base no número dos casos registados... O João, quando é para me contrariar, está para cá. Isso é quando a média desapareceu. Oh, e tu viste aonde? Eu vi... Vai lá ver. Porque foi há pouquinho tempo que saiu esse estudo. Sim, é de agora. Diz respeito a adolescentes que fogem de instituições de acolhimento ou de casa, após conflitos com os pais. Mas estamos a falar em crianças. Não estamos a falar em... Não, não. Ah, não. Sim, mas nós estamos a falar de crianças até aos 12. Nunca te esqueças disso. As crianças que desaparecem... Sim, mas isto são até aos 17. Sim, pronto. Portanto, o que eu estava a dizer, eu sei que às vezes custa aceitar isto, mas é verdade, é uma realidade, é um facto. Os 17 anos, é voluntário. Estou-te a dizer que até... Isso não são crianças, estou a falar crianças até aos 10 e 11 anos. E 12. A partir daí já não se fala em crianças, fala-se em adolescentes. Está aí, porque o estudo que saiu foi há pouquinho tempo, não foi há muito tempo. Então nós vimos esta guerra na Inglaterra, o que está a acontecer e que está a pôr a Europa toda em alvoroço. Portanto, quer queiramos, quer não, as atitudes de cada um também têm um reflexo em nós. E essas atitudes que têm um reflexo em nós, por exemplo, a política tem um reflexo em nós, na nossa vida. Porque se a política tiver, se a situação económica e financeira de todos os países estiver regulado, não há crises. E não há tanta pobreza. Agora, se... não, mas isso foi mesmo um estudo feito. Isso que tu estás a ler, desaparecem 4 crianças por dia em Portugal, foi um estudo feito, não é inventado por ninguém. Então, se eles estão a comportar como antigamente, nós temos que começar a pensar. Nunca podemos esquecer que o Hitler, quando veio, foi para dizimar uma parte da humanidade e matou 35 milhões de pessoas. Não matou diretamente, matou indiretamente, porque foi ele que provocou as guerras. Mas não nos podemos esquecer que também houve a guerra norte-sul, por causa dos escravos e da cor, da raça das pessoas, dos pretos, na América. Nós não podemos esquecer, por momento nenhum, a história. E hoje o que acontece é que a história se está a repetir 100, 200, 300, 400, 500 anos depois, porque as pessoas que estão a viver agora são exatamente as pessoas que viveram na altura. E algumas delas fazem-no por revolta, fazem-no por vingança, mas não têm consciência disso. É por isso que cada um de nós deve pensar bem em si próprio e na forma como está a agir com os outros, porque aí descobre que realmente há coisas que tem que consertar. Ora, isto, quer a nível individual, tem as suas consequências, sabendo nós que apenas meia dúzia de pessoas controlam o mundo, meia dúzia portanto, é mais de meia dúzia, mas eu vou dizer, por exemplo, em Portugal é meia dúzia de pessoas que controlam Portugal e quase 10 milhões de pessoas têm que sofrer esse controle das pessoas, dessas 6 pessoas. Da Europa já é mais, toda a Europa já é controlada por mais pessoas, mas todos os europeus sofrem essas consequências. É por isso que muitas vezes existem aquelas guerras e aqueles motins de rua, como existiu em França ano passado, se bem me lembro, como está a existir na Espanha. Isso é tudo por uma questão de poder, como os reis e as rainhas faziam antigamente. Por exemplo, o filho de um rei que não tinha direito ao trono matava o filho do rei, o irmão dele tinha direito ao trono, para ele ter direito ao trono. E matava todos os que estivessem em seu redor ou que os apoiassem e que fossem apoiantes deles. Portanto, aqui há uma forma de matar, na época atual,
Mas é uma forma de matar diferente, porque é lentamente. Todos nós vamos morrendo um pouco, uns por falta de cuidados médicos, uns por falta de conhecimentos, outros por falta de educação, quer a educação parental, quer escolar, outros por falta de serem apoiados para não terem um amor, uma autoestima baixa, porque há muitos adultos com autoestima baixa, há muitos adultos que se acham feios, há muitos adultos que acham que não prestam para nada, porque foi sempre o que ouviram falar e o que ouviram dizer. Então, o importante que nós fazemos é agarrarmos numa coisa que é muitíssimo importante e que poucas pessoas dão valor, não é o facto de eu sou amigo da Marta e a Marta é minha amiga. Mas não é o facto de nós dizermos que somos amigos. É preciso nós provarmos um ao outro que somos amigos. E, portanto, a amizade é um dos sentimentos mais nobres, porque a amizade não é instintiva. A amizade, além de muitas vezes ser racional, que é o conhecimento, ou aquela pessoa é conhecida e eu até simpatizo com ela, mas a amizade verdadeira vai para além disso tudo. A amizade verdadeira vai para além até do próprio amor entre homens e mulheres. Então, o que nós temos que começar a fazer é agarrar na amizade, cultivar a amizade, e mais vale só ter um amigo, ter um amigo bom e 5 amigos que não são nossos amigos e que mostram ser nossos amigos. Portanto, se cada um de nós tiver consciência que não pode viver no mundo e que tem que ter, porque se nós temos a nossa relação com o nosso pai e com a nossa mãe, nós quando temos ideias diferentes, os nossos pais muitas vezes têm uma ideia muito própria e criaram uma expectativa em relação a nós. Se nós chegamos lá e dizemos, olha, eu quero seguir isto ou aquilo e fazer isto, eu sou assim, sou assado, claro que temos logo ali uma disputa. Quando existe uma amizade verdadeira entre duas pessoas, essas disputas não existem. Apenas há o silêncio, há o comentário, há o apoio, há a aceitação e, sobretudo, a ajuda. E é isso que é o apoio. A ajuda é isso que é muitíssimo importante. Agora, se nós pensarmos bem, muitas vezes perguntam-me assim, então, mas onde é que estavam estes espíritos todos, estes seres encarnados todos, como espíritos, como energias, onde estavam todos, e porquê é que a Terra cada vez está mais povoada? A Terra cada vez está mais povoada porque, e se nós formos um laboratório de inteligências superiores à nossa, ou seja, porque nós quando estamos no corpo, já vos expliquei que estamos limitados, de experiências superiores à nossa, se nós formos no laboratório, tem razão de ser, mais que razão de ser, a Terra estar cada vez a ficar mais sufocada com gente. E se for uma escola, por isso é que se diz a escola da vida, também tem razão de ser. Porquê? Porque de outros estados ou de outros mundos paralelos criados, convergem para este mundo um pouco mais evoluído seres que têm necessidade de ter um corpo, de conversar e conviver e de experienciarem toda uma certa vida como nós experienciamos, para crescerem. Também é perfeitamente normal, noutros mundos paralelos mais evoluídos que o nosso, que se concentre maior número de energias de seres espirituais e de essências. Evidentemente, não estou a dizer que seja... Tudo o que eu estou a dizer não quer dizer que seja o mais assertivo, porque eu estou e se. Não pode esquecer que o tema hoje é e se, não é a certeza de nada. Então, as consequências de todos estes atos, elas se renovam a cada meio século e a cada século que passa, elas se renovam. Porque há um ciclo na própria vida sem o e se, só com o princípio, meio e fim, há um ciclo em que as coisas tendem a acontecer
cada vez de uma forma mais perfeita, cada vez de uma forma menos dolorosa, cada vez de uma forma mais libertadora, com uma maior liberdade. A verdade é que nós temos mesmo que nos entendermos a nós próprios e não procurarmos entender os outros. Porque é muito difícil nós entendermos, tanto que há um filósofo, na filosofia há um filósofo que disse: sábio é aquele que se conhece a si próprio e não é aquele que conhece os outros. Porque é muito fácil nós darmos opiniões sobre os outros, sejam nossos familiares, não sejam. Mas é muito difícil nós pormos no nosso papel, nós pensarmos o que sentimos, como reagimos, do que gostamos, do que queremos fazer da nossa própria vida. Se nós ficarmos impávidos e serenos toda uma vida, evidentemente, que vocês já ouviram dizer, muitas pessoas, quando morrem, vocês ouvem falar delas assim: coitado, sofreu tanto. E olha que no momento em que é para ser feliz foi quando morreu. A vida é mesmo demasiado ingrata e a vida pronto, a vida não presta, como muita gente pensa. E não tem, às vezes, coragem de dizer que a vida não presta. Vista do ponto de vista frio, por exemplo, estou-me a lembrar e recordou-me agora aquele acontecimento que houve em Oslo, que um rapaz da extrema-direita, acho que era da extrema-direita, não era? Mesmo da extrema-direita, não era da extrema-esquerda. Era da extrema-direita mesmo o rapaz. O rapaz agarra nas armas, faz em Oslo, numa instituição governamental, um ataque à bomba, e depois, nessa altura, havia um congresso do Partido Trabalhista numa ilhazinha pequenininha, numa coisa pequena mesmo. E ele lembrou-se de ir para lá e matou. É na Noruega que eu estou a falar. Oslo não é da Noruega. Olha que eu pensava que estava. Vê aí. Acho que sim. Olha, estas então está-me a complicar o meu sistema. Ó, vê lá. Portanto, e ele começou a parar discriminadamente porque ele queria, e ainda hoje ele diz que fazia o mesmo que fez naquela altura. Ele queria era matar. Eu tenho razão naquilo que digo. Vês, vocês bem querem pôr aquilo que digo mal, mas não, eu tenho razão. Então, esse homem, esse rapaz, que era um rapaz, e todos que lá estavam eram mais ou menos rapazes e raparigas da mesma idade, estavam a fazer umas férias de verão e assim, pelo Partido Trabalhista. Então, ele chega lá e com aquele ódio, com aquela raiva de extrema-direita, ele estava era torto. Portanto, não lá apanhou uma pessoa como eu, porque senão, olha, estava tudo feito. Então, o que é que acontece? Acontece que matou 78 pessoas. É muita gente. Muita gente mesmo. Muita gente. Mas depois eu olho para a Síria. E olho para o que os americanos fizeram na Síria. Na Síria, utilizaram um povo para chacinar outro povo, para acabar com ele, que era o Daesh. Depois dos americanos estarem servidos, os americanos na vida deles sempre fizeram estas coisas. Depois dos americanos estarem servidos, abandonam esse povo que eles usaram e a Turquia então quer-os dizimar a eles. Reparem bem, esta inconstância do próprio homem e esta malvadez humana que ainda perdura do tempo dos reis, do tempo da escuridão, do tempo da Inquisição, do tempo das guerras, da Primeira Grande Guerra Mundial. A Alemanha foi o que foi, depois fez. Agora a Terceira Grande Guerra Mundial, que além de económica ainda há de ser física. De económica vem ali pela Alemanha e vem pelos chineses principalmente, por isso é que eles se metem por tudo. Evidentemente, racismo é nós não aceitarmos um povo como ele é. Não é quando nós não aceitamos que esse povo queira vir viver para junto de nós, para o nosso país, e queira seguir as leis que se segue no país dele. Não aceitando isso, não é ser-se racista. É ser-se apenas uma pessoa consciente e patriota. Se eu, como português, tenho deveres e direitos, eles, que são estrangeiros, os portugueses também, quando vão para outros países,
têm deveres e direitos desse próprio país e não podem fazer como nos países deles. Os árabes é que têm o costume de ocupar território, e os chineses de ocupar território, e todos aqueles que vêm da Arábia de ocupar território, e uma percentagem de 10%, sim senhora, adapta-se à realidade do novo território, mas 90%, 80% não se adapta e quer impor as suas regras, quer fazer as coisas como quer e entende, e é por isso que nós estamos aqui no desentendimento. Mas agora, o que é que isto tem a ver com a espiritualidade? Tem a ver tudo. Porque se não fosse a grande energia e a grande espiritualidade que toca das diversas formas e cria situações de diversas formas, nunca haveria uma evolução do próprio homem. Nunca haveria uma evolução e o sentido da nossa vida não tinha qualquer sentido. Por isso é que eu digo, e se nós formos, a Terra for um laboratório, e se a Terra for realmente um campo experimental de um povo mais inteligente, um povo sem um corpo tão forte, tão material, tão denso como o nosso, mais fluídico, e se, mesmo a nível da espiritualidade energética, e se a Terra também é um campo de aprendizagem. E ao pormos as coisas e se, nós também, e se aqueles que nos governam agora foram aqueles que outrora, no passado, acabaram com os templários, fizeram-nos entrar na idade das trevas, onde não se podia ler livros, onde não se podia... A cultura era só de alguns. O povo estava na escuridão, não tinham telefone, não tinham televisão, não tinham internet, não tinham nada. Hoje temos tudo. E se essas mesmas pessoas estão a viver hoje como nossos governantes? Por exemplo, olhar para o Donald Trump, não tem nada a ver com ele, é um homem como outro qualquer, mas como presidente de um país, ele até respeita o seu próprio eleitorado. Olharmos para os nossos governantes, que foram até hoje, desde o grande ditador chamado Salazar, olhando para os nossos governantes, que foram até hoje, até aqueles que são chamados o pai da liberdade, os pais da democracia, olhando para eles, eles cometeram erros crassos para o nosso desenvolvimento e para o desenvolvimento de Portugal. Basta nós nos termos juntado à CEE e não termos aproveitado, como a Espanha aproveitou, os fundos estruturais que nos foram enviados, e muitos governantes e familiares de governantes ficaram com esse dinheiro e só se lembraram de fazer estradas. Há uma história que eu quase tenho a certeza que é verídica, que um pedaço da autoestrada da A8, no tempo do Cavaco Silva, por exemplo, foi construído. Esse pequeno pedaço custou mais do que a estrada, a autoestrada que está feita desde o Algarve lá ao Porto, ou mais acima. Ora, todos esses dinheiros estruturais que a União Europeia nos tem mandado ao longo dos anos, muitas vezes não é usado nos sítios próprios, por isso não pode haver evolução. Outro dia, numa notícia, diz que em 2050 a nossa população está envelhecida. Claro que vai estar. Porquê? Muito simplesmente, nós sabemos que hoje morre muita gente jovem. Muita gente entre os 20 e os 40 anos. Muita gente entre os 30 e os 50 anos. Ora, o que é que acontece? Essas pessoas, entre essas idades, são a geração que havia de estar a trabalhar, que havia de estar a produzir, mais ou menos em 2040, 2030, 2040. Essa não existe, existirá mais população, e Portugal é um dos países mais envelhecidos da Europa, haverá mais pessoas idosas a precisarem de cuidados e haverá menos pessoas que sabem construir, que sabem trabalhar, que produzam. Então vai haver ali um desfazamento que vai ser um abandono, se ninguém meter a mão nestas coisas. Então, e se
espiritualmente tivéssemos todos a ser metidos à prova até onde há a nossa liberdade, a nossa força individual e o nosso querer de uma vida melhor. E se nós estamos a reprovar constantemente essa prova? Porque nós dispersamos-se muito, mas muito mesmo. Há pessoas que têm a defesa de um ideal. No princípio da defesa desse ideal, eu reparo que essas pessoas são maravilhosas, simpáticas para todos, amorosas, até conseguirem o seu objetivo. Quando conseguem o seu objetivo, nós olhamos para elas e vemos pessoas completamente diferentes. Pessoas já rancorosas, pessoas que se julgam superior às outras, pessoas que até humilham as outras. E isto em todas as classes sociais existe. E se, lá está, isto for uma aprendizagem nossa e uma prova, e se nós não estamos a fazer a aprendizagem e nem estamos a fazer, estamos a passar pela prova quase que sem percebermos o conteúdo ou sem fazermos o conteúdo dessa mesma prova. Não nos podemos esquecer que o Hitler conseguiu o poder através de uma minoria, mas através de uma grande imposição. Não nos podemos esquecer, para ele conseguir dizimar, que ainda hoje se discute se é verdade ou mentira, 5 milhões de judeus, os americanos, os franceses e os ingleses sabiam muito bem que isso ia acontecer. E tinham consciência de que isso ia acontecer. Israel sente-se muito ofendido, mas havia judeus que, ao fugirem para outros países, também sabiam que isso estava a passar e a acontecer. O que é que toda a gente fez? Toda a gente silenciou. Toda a gente se permitiu. E se for a nossa educação, a nossa bondade, o nosso espírito criativo, e se essa forma de podermos fazer alguma coisa, se for cortada pelos outros, conseguiremos fazer alguma coisa. Mas se nós ficarmos em silêncio perante aqueles que destroem, perante aqueles que roubam, eu não estou a dizer aqueles que vão ao supermercado roubar, até aos multibancos roubar ou ao banco roubar. Não estou a dizer isso. Estou a dizer aqueles que roubam um país através dos impostos, através da falta do dinheiro por causa da saúde, através, por exemplo, de não quererem reformar ou dar baixa a uma pessoa com uma doença oncológica e obrigá-la a trabalhar, que é perfeitamente desumano. E nós, perante esse silêncio, não estamos a permitir. E se for essa a experiência que alguém está a fazer connosco, qual é a conclusão a tirar? É que nós estamos demasiado parados, nós não fazemos uso das nossas capacidades, não fazemos uso das nossas próprias armas e nós realmente queremos comer, dormir, passear, divertir-nos, mas não queremos ser responsáveis. O mal ganha sempre, porque o bem silencia-se. E o bem nunca ganha, ou é mais difícil de ganhar, porque o mal está sempre atento. O mal não se cala, o mal não é preguiçoso, o mal não é comodista, o mal diz, faz. A violência sempre foi superior ao amor. Por que será? Nós temos que analisar essa parte por nós próprios. E só assim é que nós conseguimos chegar a algum lado. Mas ao lado principal que é preciso chegar, a nós, à nossa essência e à certeza que somos imortais e que conseguimos deixar na Terra pedras, livros, monumentos que nos tornam mesmo imortais. Por isso somos seres imortais. Voltarei a este tema e se noutra próxima oportunidade. Por hoje ficamos por aqui. Agradeço imenso a todos os que estiveram connosco. Gostava que alguns de vós trocasseis opiniões
Opiniões, possam tocar opiniões comigo através do mail que está, ou através mas tenho que esperar um pouco, porque eu tenho andado um pouco cansado e há algumas coisas que eu ainda não dei andamento. Continuem a esperar um pouco, mas não deixei ninguém, cuidado. Não deixei ninguém, nem abandonei ninguém. Apenas tenho o meu próprio tempo e às vezes preciso de parar no tempo para poder ver com uma melhor clareza as coisas. Pronto, eu agradeço a todos vocês, voltarei a este tema noutra altura, peço que compreendam, mas hoje o nosso atraso, nós estivemos aqui a horas no estúdio, o nosso atraso não foi provocado por nós, mas foi provocado pela Vodafone, que hoje estourou em vários centros do país e também estourou aqui no estúdio. Muito obrigado, uma santa e boa noite para todos. Desejo o melhor para todos, desejo para vós o que desejo para mim. Mas nós às vezes dizemos isso e às vezes nós somos tão maus para nós próprios, cuidados. Mas eu estou a dizer com sinceridade. Eu desejo paz, saúde para mim, eu desejo paz, saúde para vocês. Eu desejo que eu compreenda cada vez mais as coisas, desejo o mesmo para vocês. Eu desejo sentir-me rodeado da luz. Também desejo para vocês. E, sobretudo, eu desejo que a amizade floresça sempre em meu coração e em minha essência. Eu desejo o mesmo para vocês. Vos amo muito. Estão todos no meu coração de uma forma especial e estão todos nas minhas orações. E as orações não é rezas. A oração é algo que é criado em determinados momentos do dia, onde a mente e o coração estão em sintonia e nós podemos, de verdade, começar a nossa oração. Até para a semana e tudo de bom é o meu desejo. Um abraço fraternal para todos.